Acho que a gente tem que gravar o começo no final. Oiê! Hoje eu quero falar sobre atendimento. O que eu quero trazer para vocês a respeito de atendimento? Ah, mas eu não faço atendimento no meu trabalho. Ah, eu só faço a parte operacional. Ah, eu faço produção. Não, a gente atende o tempo todo. Se você recebe amigos na sua casa, você está atendendo. Se você faz alguma reunião com fornecedor, com equipe, com qualquer pessoa, você está sempre em atendimento. Porque o ato de atender é um ato de servir também. E é essa reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Ficou curiosa? Chega mais, a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Esse é o ESC Produção, meu nome é Sabrina Del Bianco e eu trabalho com produção e eu quero falar com vocês nesse canal a respeito de produção humanizada. Gente, então pra gente começar o vídeo de hoje, eu quero contar uma história para vocês, sobre a minha história a respeito de atendimento. Então eu formei em design na faculdade e comecei a fazer meus primeiros atendimentos. E aonde que foi meus primeiros atendimentos? Foi durante uma viagem que eu fiz para a Bienal de Design em São Paulo, onde eu estava no segundo ano de faculdade e a gente organizou e levou várias pessoas da faculdade para lá e eu não tinha experiência nenhuma, nem com produção, nem com viagem, nem com excursão, não tinha nem ido na excursão de outras pessoas, então meu referencial era zero. E eu tenho uma amiga que chama Dani Amati e a Dani foi nessa viagem. E qual foi o papel dela importante? Ela foi aquela pessoa que me cutucou. Ela me cutucou para mim sair da minha zona de conforto e conseguir fazer uma viagem impecável. Não sei se foi tão impecável assim, mas para mim foi muito mais do que a minha expectativa em relação àquilo. Por quê? Porque ela ficava me questionando. Ah, vai ter roteiro de viagem? A gente já tem as nossas paradas? Tem o horário de cada coisa? A gente vai se dividir em grupos ou vai um ônibus inteiro para todas as atividades? As pessoas vão sair sozinhas por São Paulo, sem a sua supervisão? Como que vai ser isso? Como que vai ser seu contato com os pais dessas pessoas que você está levando para viagem? Então ela ficava o tempo todo me fazendo vários questionamentos. Isso foi muito importante nesse processo de planejamento e execução dessa viagem. E isso me fez cair algumas fichas. Que fichas são essas? De me preparar. Então, o ato de preparar para qualquer coisa é fundamental. E o ensinamento dessa viagem ficou para além. E aí, quando eu comecei a fazer atendimento de design, de escritórios, atender cliente, uma série de coisas, eu já me sentia mais segura e preparada. Por quê? Porque eu tinha o entendimento de que antes de conversar com o cliente, eu tinha que me organizar para aquela reunião. Eu tinha que conhecer aquele cliente, eu tinha que saber por que ele estava me chamando, qual foi a indicação, qual era a expectativa em relação àquela reunião. Tudo isso me fazia ir para essa reunião melhor, mais segura. E aí, para a gente entrar nesse universo da segurança, eu quero contar para vocês uma outra história. Eu adoro fazer as unhas, mas hoje eu não tô de unha feita. E aí, o que acontece com a unha? Né? Assim, eu não sou aquelas menininhas que vai no salão e fica lá horas fazendo a unha e é o momento que você tem tipo de ir por um spa. Eu gosto da ação de fazer minha própria unha, porque é como se eu estivesse meditando ali naquele processo de fazer a unha. E quando eu faço a unha, eu me sinto uma pessoa mais segura para determinadas atividades que eu vou fazer no meu dia a dia. Não porque a unha representa isso, mas porque eu fiz esse trabalho de cuidar de mim mesma, de fazer essas reflexões sobre o meu cronograma daquela semana, sobre me preparar para a semana que está chegando. Então a unha para mim representa todas essas coisas, mais do que ficar bonita esteticamente, porque eu não faço a unha para as outras pessoas, eu faço a unha para mim. Essa reflexão a respeito da unha, o que eu quero trazer para vocês? Muitas vezes, porque eu faço a unha para mim, não faço a unha para os outros, eu estive em reuniões de atendimento com as unhas descascando. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Mas todas as vezes que isso acontece, que eu me vejo com essa unha descascando, ela reflete em mim uma situação de insegurança. Não porque a unha está descascando, mas porque eu não me sinto preparada para aquele momento que eu estou vivendo. Por quê? O que a unha descascada quer dizer?
quer dizer que eu não tive tempo para parar durante a minha semana, quer dizer que eu não tive um tempo para passar uma acetona na unha, isso quer dizer que eu estou numa semana extremamente atribulada, com várias atividades, cheias de coisas para fazer, e isso faz com que você gere alguns gargalos. O tempo que antecede a sua momento de atendimento, você não se preparou para ele. E isso gera uma insegurança, né? Porque o que é insegurança? A insegurança para mim são questões relacionadas a ou você não estudou o suficiente, você não tem informação suficiente para aquele momento, ou você não tem autoconfiança, você não sabe do seu potencial para saber como suprir a expectativa do outro em relação àquele atendimento, ou várias outras questões. Então, você se autoconhecer, você ter esse momento para você, faz com que você crie recursos internos para se munir de energia, de informação, de argumentos para estar preparado para o mundo. Esses momentos de pausa são importantes, né? E para todo mundo, para pessoas que são mais extrovertidas, para pessoas que são mais introvertidas, é necessário que a gente faça isso. E a unha, ela para mim, representa muito mais isso do que um padrão estético. E aí, continuando nessa questão, né, dessa história a respeito do atendimento, depois desse momento, né, comecei a fazer vários outros eventos e fui chamada para fazer atendimento em um escritório, e por conta da qualidade dos meus atendimentos, eu fui chamada para ser sócia desse escritório. Nesse momento, eu me peguei muito surpresa com aquele convite. Por quê? Porque eu achava que eu só fazia um bom atendimento. Quando esse convite chegou, esse convite chega em mim e o que ele me diz, né, esse convite? Ele fala, você está suprindo mais do que a expectativa que a gente tinha relacionado a você na hora que a gente te contratou. Por isso a gente está te chamando para ser sócia, porque você está envolvida. E aí a gente tem um segundo passo, você tem o primeiro passo, que é o atendimento, e aí você vem com o segundo passo, que é o envolvimento. E que envolvimento é esse, gente? Esse envolvimento, ele é um envolvimento que é quando você realmente está presente naquela situação de atendimento. Então vamos trazer situações aqui referentes ao nosso dia a dia. Por exemplo, vou receber amigos em casa. Quando você vai receber amigos em casa e que é uma atividade programada, você faz o quê? Você normalmente limpa a casa, tira as bagunças do lugar, arruma, deixa a casa organizada para você receber seus amigos. A sua organização relacionada a isso vem em que situação? Na situação de que como que eu quero que os meus amigos sejam impactados ao estarem na minha casa? Como que eu quero que eles se sintam aqui? Eu quero que eles se sintam mais acolhidos? Eu quero que eles sintam que eles são queridos? Como que eu quero que eles se sintam, né? Eu acho que essa é a premissa quando a gente se organiza para receber alguém. Quando a gente está num escritório, num trabalho, a gente também cria essas situações no ato de receber, né? No ato daquele atendimento. Então, por exemplo, vou fazer uma reunião com uma pessoa muito importante, ou com um fornecedor, ou com o meu fornecedor, que é o meu fornecedor mais importante do meu evento. O atendimento que eu faço com ele é diferente do que o atendimento que eu faço com aquele fornecedor que é um fornecedor mais amigo, porque o fornecedor mais amigo, eu já sento numa conversa mais descontraída, eu já posso levar ele para uma sala onde tem um sofá, onde está mais despojado, porque a gente tem uma relação mais íntima ali. E eu trato aquela relação para além dos meus assuntos comerciais. Já o meu atendimento que eu tenho desse cliente, que é mais importante, eu quero passar uma boa impressão para ele. Então eu me preocupo com a garrafa de café, eu me preocupo com a taça ou o copo, que copo que é esse, a temperatura da água, se tem alguma coisa para servir para ele ou não na minha sala de reunião, enfim, eu já fico nessa preocupação de todos os outros pormenores. Por quê? Porque a primeira impressão, às vezes, que ele vai ter a respeito do meu trabalho, e eu quero passar uma segurança. E aí, de novo, a gente volta na segurança que eu estava falando lá atrás a respeito da unha, né?
E a segurança, ela pode vir de várias formas. Tem pessoas que se sentem seguras porque elas estão com o cabelo arrumado, tem gente que se sente segura porque estudou, tem gente que se sente segura porque fez uma atividade física naquele dia e aí já soltou a adrenalina, tem gente que medita. Então, assim, cada pessoa vai encontrar o seu lugar de segurança de um jeito diferente. Você tem que entender o que para você traz esse lugar de bem-estar para que você esteja presente para o outro e presente de forma boa, bem. Você quer estar bem para ouvir o outro, né? Porque se você tiver com vários conflitos internos, é difícil estar ali para o outro, para ouvir. E por que ouvir no momento de fazer um atendimento é tão importante? Porque existem várias coisas que estão na entrelinha. Tem coisas que não são ditas verbalmente. E se você fica muito nesse âmbito verbal, do que a pessoa falou e não lê nessas entrelinhas, você corre o risco de entender errado algumas coisas. E aí eu vou contar uma outra história para vocês. Uma vez eu estava fazendo uma vitrine. Estava fazendo essa produção dessa vitrine, era uma loja de roupa infantil. E aí nesse processo a gente apresentou 3 propostas de layout de vitrine e a pessoa que nos contratou amou a vitrine, amou de paixão e ela já saiu com aquela vitrine aprovada. E isso foi no final do dia. No dia seguinte, bem cedo, a mesma cliente me ligou e falou que tinha desaprovado tudo. E eu falei assim, mas parece que isso não é coerente, não tá coerente com a reunião que eu acabei de fazer, né? E aí eu fui tentar entender por que ela tinha desaprovado a vitrine. E aí ela me passou várias outras informações e aí a gente, depois em outro vídeo a gente pode falar mais sobre isso a respeito do briefing. E o que acontece? Ela passou mais informações, a gente refez os layouts das vitrines, apresentou para ela novamente. E quando a gente apresentou para ela novamente, ela reagiu da mesma forma, ela amou. E aí no dia seguinte também tinha desaprovado e a gente falou assim, tem alguma coisa muito errada aqui que a gente não está conseguindo entender. Tem alguma coisa aqui na entrelinha que não está fazendo sentido. E aí, dentro desse processo, o que aconteceu? A gente foi perguntar. Aquela cliente tinha 2 filhas e quando ela chegava em casa e apresentava os layouts da vitrine para as filhas não gostavam. E ela tinha 2 filhas em faixa etárias diferentes. Então, a primeira, uma delas gostou e a outra não. E na segunda proposta, a que não tinha gostado anteriormente tinha gostado, mas a outra não tinha gostado. Então, a gente tinha que fazer uma mescla entre as duas. Porque a gente não entendeu lá no começo do atendimento que quem aprovava o nosso trabalho não era aquela cliente, eram as filhas dela. E aí, depois a gente fez a reunião com as 2 filhas para a gente poder entender qual era a expectativa dessas 2 filhas em relação àquela vitrine, para poder criar algo que fosse compatível com isso. E aí, nessa terceira apresentação, essa apresentação foi muito certeira. A gente conseguiu apresentar de primeira. Por quê? Porque existiam ali nuances que a gente não estava entendendo no primeiro momento. E se a gente levar isso para outros aspectos da produção, de outros atendimentos, a gente vai perceber como que isso é muito vivo nas relações que a gente tem. Tem clientes que a gente vai e ele quer fazer uma terapia com a gente. A reunião poderia durar 15 a 20 minutos e de repente a gente está lá 2 horas, porque ele tem uma necessidade de conversar, de expor, de colocar determinadas coisas e você fala assim, nossa, mas esse cliente fala demais. Ele não está falando demais, ele está trazendo para você informações que, se você conseguir absorvê-las, você vai conseguir fazer um atendimento melhor para aquela pessoa. E é assim quando você tem um cliente, por exemplo, de um filme, ou você tem um cliente, por exemplo, de um evento, ou quando você está recebendo seus amigos, né? Por quê? Porque as expectativas são diferentes e as pessoas se comunicam com o todo, não é só com a fala. Eles se comunicam com o corpo, eles se comunicam com o jeito que eles sentam, com o posicionamento, com o tom do que eles falam pra gente. E a gente tem que estar atento a todos esses detalhes para conseguir fazer um bom atendimento. E você só consegue fazer isso se você estiver seguro, se você estiver
presente naquela situação. Por que a insegurança nesse aspecto é ruim? Porque você pode ser um bom observador e ser inseguro. Porque se você for inseguro, a sua mente vai estar trabalhando em cima da sua insegurança, não no fato de você observar os detalhes que você precisa. Como assim, Sabrina? O que você está falando? Você está viajando aí na maionese. Porque o que acontece com a nossa cabeça, gente? Você fala assim, estou com a unha descascando. E aí, a todo momento, na frente do cliente, o cliente nem tá olhando pra sua unha, mas você fica assim, nossa, minha unha tá descascando, nossa, minha unha tá descascando, minha unha tá descascando. Assim, a nossa mente funciona com as nossas inseguranças. Então, quando a gente tá inseguro, a gente fica pensando o que o outro tá achando da gente. A gente fica assim, será que eu tô sentada bem? Será que o que eu falei deu um furo? Será que essa pergunta foi idiota? Será que essa minha colocação não fez sentido? E aí a sua mente fica o tempo todo julgando aquilo que você está fazendo naquele momento. E isso te rouba a atenção. E isso te rouba os detalhes que é para você prestar atenção ali. Então, às vezes você tá lá, conversando com o fornecedor e ele te dá uma dica de que existe uma solução melhor, ou ele insinua que em outro evento alguma coisa aconteceu e ele resolveu de determinadas formas. E isso pode acontecer no seu, por isso que ele está te trazendo esse exemplo. E você ignora achando que não, porque é tudo diferente, isso foi no evento de fulano, o meu é tudo totalmente diferente. Você perde essa informação e você perde aquela relação de se conectar com aquele fornecedor ao ponto de que se aquilo acontecer com você, ele vai estar lá como seu parceiro, como cúmplice, resolvendo aquilo com você. Então, ouvir é um exercício muito difícil, mas que faz toda a diferença. Sá, pergunta que não quer calar. Você fez o briefing com 2 crianças e apresentou o projeto para 2 crianças? Sim, é muito curioso, mas é porque as crianças tinham um peso muito grande para aquela empresária, porque aquela empresária, ela virou dona de loja de roupa infantil para poder vestir as filhas. Então é um sonho que ela realizava dia após dia com as filhas. Ela não estava fazendo a loja para o mercado como um todo. Era uma realização de poder vestir as filhas com personalidade e por isso ela criou aquela marca. Então fazia todo sentido a gente fazer o briefing e entrevistar as crianças, porque elas eram a inspiração daquela empresária. A gente só conseguiu entender isso depois de passar por todo esse processo, porque na primeira reunião, quando a gente fez um briefing com ela, isso não apareceu. E poderia continuar não aparecendo. A gente poderia ter, na primeira vez que ela recusou os projetos, ter pensado assim, não, a gente não vai conseguir acertar, ou porque essa cliente é chata demais, ou porque a gente não está à altura de atender as expectativas dela. Várias coisas poderiam ter acontecido naquela situação. Mas a gente foi de passinho em passinho tentando investigar para poder entender por que aquela situação estava acontecendo. E muitas vezes o que falta pra gente é investigar, é estudar o que está acontecendo em determinados problemas. A gente olha muito no superficial. Que superficial é esse? É você olhar com aquele olhar muito emocional, né? Por isso que a segurança nesse aspecto é importante. Porque quando você está seguro, você se permite fazer essas investigações. Quando você está inseguro, você acha que todo o problema está sendo tratado em relação a você. Você que está falhando, você que não é capaz suficiente de fazer aquilo. E não é disso que se trata quando a gente está fazendo um trabalho. Quando a gente está fazendo um trabalho, a gente quer que as partes relacionadas àquele trabalho possam crescer e se desenvolver. Eu possa somar com o outro e o outro também possa somar comigo. Mas eu também preciso me permitir a essa situação de desconforto, porque esse desconforto faz com que a gente cresça. É isso que acontece. Um bom exercício que a gente pode fazer para a gente entender como que a gente pode melhorar nesses processos de atendimento é em situações onde a gente é atendida. Que situações são essas? Foi para um bar, cheguei num barzinho, saí com as minhas amigas, a gente foi bater papo e eu começo a observar
eu começo a observar como que o garçom me atende, como que o prato chega na minha mesa, eu começo a observar os passo a passo que é feito ali em todo o atendimento, desde a hora que eu chego até a hora que eu vou embora. E eu começo a perceber isso nos detalhes, nessa sutileza. E isso vai fazer com que você também adquira, ao longo do tempo, uma perspectiva diferente para quando você estiver fazendo um atendimento, né? Sabe quando você vai na casa de uma tia ou de uma avó, que ela monta a mesa para você e ela coloca a toalhinha, aquela toalhinha bordadinha em cima da jarra de água, para não cair poeira e tal, para proteger a água, que você olha para aquilo e fala assim, nossa, mas parece que isso é meio desnecessário. Ou uma toalha na mesa e você fala assim, não precisa colocar a toalha na mesa não, vó, pode colocar aqui, eu sento aqui, tá tudo bem. E ela faz questão de colocar a toalha na mesa. Ela tá fazendo isso porque isso é uma preparação para ela, é um cuidado, é um zelo. E parece que não faz diferença, mas faz. E a gente cria essas memórias. E isso vai entrando dentro do nosso subconsciente, esses detalhes e essas percepções que a gente acha que não são necessárias, mas no conjunto todo impactam a nossa percepção a respeito daquele atendimento. Então, quando você vai conversar com alguém, ou quando você vai receber esse amigo em casa, ou quando você vai atender um fornecedor, pensa nesses detalhes, entenda o que é que você pode sempre fazer a mais para poder gerar um impacto positivo daquele atendimento. E esse impacto, ele fica na memória. E aquele cliente, aquela pessoa que você está se relacionando naquele momento, vai começar a criar essas memórias a respeito de você. E isso muda a percepção que as pessoas têm a respeito de você e de você também para o outro, né? E aí, eu quero só recapitular aqui com vocês tudo que a gente falou de importante aqui nesse vídeo. Então, a gente falou a respeito da preparação. Que preparação é essa? É como que você se organiza para aquele momento, né? E essa organização, ela é física, mental, emocional, né? Como que é que você está se desenvolvendo ali enquanto uma pessoa para estar em contato com o outro, para se doar, porque o atendimento, ele é uma doação, né? O que você quer doar para o outro, né? Esse processo de autoconhecimento aí da preparação, ele é importante. O processo de briefing, o que é o briefing? O briefing é o desenvolvimento dessa conversa, é o momento de estar lá, investigando todas as informações suficientes que você precisa para desenvolver aquele trabalho, seja ele qual for, né? E essas investigações, Sabrina, mas você deu muitos exemplos ali de atendendo meus amigos em casa, e aí eu vou fazer um briefing com os meus amigos? Vai! Por que você vai? Porque você quer saber da vida do seu amigo. Você quer saber como que ele está se sentindo, como que ele está no trabalho, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, porque você está envolvido com esse seu amigo. E é esse processo de investigação que faz com que a gente se envolva e esteja comprometido com o outro. É quando a gente desenvolve empatia. E aí a gente entra nessa outra parte a respeito do processo, do atendimento, que é estar ali, né, nesse envolvimento, né? E aí eu quero que a gente pense muito nessa coisa do comprometimento verbal e daquele momento, né, daquele encontro ali. Ele tem suas importâncias. A questão de ler nas entrelinhas. E o que é ler nas entrelinhas? É o que eu falei a respeito da vitrine. São as coisas que não são ditas, mas estão ali. E o tempo todo isso acontece. Eu costumo dizer que muitas vezes, em vários atendimentos, os clientes mentem pra gente. E eles não mentem porque eles querem mentir. Eles mentem porque eles acham que a gente quer ouvir determinadas coisas dele. E ele diz aquilo que ele acha que a gente quer ouvir, né? Porque ele também se coloca em situações de insegurança. Porque essa insegurança não acontece só daqui para lá.
acontece também em relação ao cliente com você. E aí, quando ele está inseguro, ele começa a falar coisas para você que ele acha que você quer ouvir, mas não é a essência do que você precisa ouvir. E aí ele acaba mentindo. E quantas vezes a gente faz isso também com outras pessoas das quais a gente se relaciona? A gente mente para não decepcionar, para não gerar outras expectativas. E é umas coisas assim, é uma coisa que você fala assim, isso aqui não tem muito, não é muito profundo, isso aqui não é nada, porque eu não quero falar determinadas coisas. Aí, até o fato de você não estar bem e falar para as pessoas que estar bem é um tipo de mentira também, né? Então, essa reflexão a respeito disso e que segue, então, construindo essa questão a respeito da segurança. E a segurança, ela tem a ver com a preparação, tem a ver com a pesquisa, tem a ver com se conhecer, tem a ver com levantar informações. Então, conhecimento e informações, a gente pode colocar ele meio junto, mesmo eles sendo diferentes. Mas por quê? Porque quando você tem mais informações, você tem mais conhecimento, você se sente mais preparado, né? E quando você está mais preparado, você fala com propriedade sobre determinadas coisas. E essa propriedade passa segurança para o outro. Ele sente no seu tom de voz, ele sente quando você está falando e ele sabe a toalhinha da mesa? É isso que acontece, é um negócio que às vezes não precisa mais estar lá, faz diferença. A segurança é assim, é um negócio assim que você não sabe muito mensurar, mas ela tá lá, ela é percebida, ela é sentida pelas pessoas, né? E estar disponível. Você só consegue fazer um bom atendimento se você está disponível. Tô muito corrida, tenho muitas coisas para fazer. É isso, é a vida. A vida de hoje é ter muitas coisas para fazer. Mas a gente também pode estar disponível, a gente pode fazer pausas para estar junto com os outros. E nesse processo de estar disponível e de se preparar e estar aqui, você pode estar aí se perguntando, né? Nossa, Sabrina, você começou falando que você, para se sentir segura e para você se preparar, você costuma sempre fazer a unha e você tá aí sem unha feita fazendo esse vídeo, você não se preparou para ele? Então, eu me preparei, mas eu preferi estar disponível para vocês e fazer minha tarefinha de casa, que era ir atrás de informações, me preparar em outros aspectos da minha segurança para estar aqui, do que somente fazer a minha unha. Então a unha eu trouxe para vocês como um exemplo, mas quando eu falo para vocês que pode ser outras coisas que você desenvolve de forma pessoal para estar presente e estar disponível, eu estou falando também sobre outras possibilidades. Então eu procurei essas outras possibilidades para me preparar para estar aqui com vocês hoje, tá bom? E deixa eu te perguntar, uma dúvida também que a gente está aqui nos bastidores. Qual tipo de cliente é mais difícil de atender? Evento, projeto de design, enfim, produção de filmes, existe algum assim específico? O que é mais difícil de atender? Você enquanto produtora. Difícil, né, essa pergunta, mas eu acho que todos têm a sua especificidade, né? E aí eu acho que mais do que o tipo de projeto ou o tipo de cliente, são as coisas que precisam ser feitas. Então, e os desafios que aquele projeto dá. Às vezes a gente tem projetos que são mais simples e que são mais desafiadores no aspecto do atendimento, da relação, do que projetos muito grandes, entendeu? Assim, estou fazendo, por exemplo, o Festival Bananada, que a gente vai receber 15 mil pessoas e a gente tem que fazer o controle de atendimento de todas essas pessoas no bar, na portaria, banheiro, todas essas áreas de alimentação, tudo isso. E às vezes isso, mesmo sendo mais complexo, é mais fácil de lidar do que um cliente que tem ou um temperamento ruim ou ele não está disponível. Eu acho que talvez os projetos mais difíceis sejam relacionados a pessoas que têm muita insegurança,
talvez seja esse o lugar. De clientes inseguros, que eu falei de que eles mentem, esses são mais difíceis. Por quê? E aí pode ser de qualquer natureza. Por que que os clientes inseguros são mais difíceis? Porque você nunca consegue, tô sendo exagerada talvez, né? Mas assim, você gasta mais energia tentando descobrir o que precisa realmente ser feito. E parece que você faz e nunca está bom o suficiente, porque a pessoa não tem a segurança de dizer, eu quero isso, o trabalho é para ser feito com essas características e a minha expectativa de resultado é essa, de forma muito clara. Então, o tempo que você tem para ir encontrando essas informações ao longo do tempo é muito desgastante. Eu acho que talvez seja esse o lugar. Então é isso. Gente, vocês têm outras dúvidas a respeito de atendimento? Tem uma história para contar? Comenta aqui nesse vídeo que eu quero te ouvir, eu quero saber da sua história e eu posso responder também a sua pergunta. Compartilhe esse vídeo se fez sentido para você. Clica aqui para seguir a gente, se inscreva no canal e aí tem esses parangolé aqui que vai aparecer para você, sininho, um monte de coisa. E muito obrigada pela sua presença aqui. Até o próximo vídeo.